Olá, seja bem-vindo ao canal Profeta do Bem. E hoje nós vamos trazer uma leitura breve do capítulo 3 do livro de Abacuque. Teria Deus prazer no sofrimento dos profetas, ou Deus tinha um propósito maior por detrás de todo o clamor de Abacuque? Mas para entender esse capítulo 3 do livro de Abacuque, é necessário que façamos a leitura. O capítulo 3 começa dizendo o seguinte: Oração do profeta Abacuque sobre Sijonode. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição. Tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos, e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram a palavra segura. Tu fendestes a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhastes os gentios. Tu saístes para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu transpassastes com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram, tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim no dia da angústia. Descansei quando subi contra o povo que invadiu com suas tropas, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E esta é a oração de Abacuque. Vamos entender um pouco sobre esta passagem. Tudo que Abacuque fala nessa passagem são coisas horríveis e tremendas que Deus está fazendo, e coisas piores ainda Deus pode fazer. Abacuque vê o desespero, como se o próprio Deus estivesse batalhando contra eles. E Abacuque admite que não tem força e que o povo também não tem força quando Deus decide agir. Ora, pois, depois de tanto invocar o nome do Senhor, o Senhor aparece para Abacuque dando uma notícia muito ruim, dizendo que o seu povo, que ele tanto ama, vai ser atacado pelos inimigos. Tudo porque o seu povo não deu crédito à palavra do profeta Abacuque e não se arrependeu das suas ações. O próprio profeta demorou para ouvir a voz do Senhor, porque Deus não tinha intenção nenhuma de falar com o profeta, porque tudo que o profeta estava falando era de acordo com o que Deus pensava. O profeta dizia que a nação estava em pecado, e Deus concordava com o profeta. O profeta falava que o povo tinha que mudar suas ações, e Deus concordava. E por esse motivo, Deus não é tão ativo assim no livro de Abacuque, porque Deus não precisa falar para as pessoas que elas estão cometendo mal, quando já tem um profeta dizendo isso no meio do próprio povo. Esse livro nos faz entender que nós temos que averiguar as pistas que o Senhor está deixando para nós.
Às vezes estamos no caminho errado e somos envergonhados, ou muitas das vezes alguém nos dá um conselho para nossa mudança e ignoramos, querendo ouvir da boca do próprio Deus. De certa forma, nós nunca vamos ouvir, porque Deus já está falando por a boca de alguém. Então, se estamos em caminhos errados, se estamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor, é bom ouvir as pessoas que estão ao nosso redor nos aconselhando a mudar as nossas atitudes. O povo de Israel sofreu perseguições e sofreu muito sofrimento absurdo, porque não deu crédito às palavras boas do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque agiu como um verdadeiro fiel, um verdadeiro servo, mesmo que as coisas não estivessem acontecendo da maneira como ele queria, mesmo que os planos de Deus fossem diferentes dos seus planos, ele continuou fiel a Deus, não se desviando dos seus mandamentos, nem das suas vontades. A gente aprende com o povo de Israel a não ser rebelde, mesmo o povo tendo sido. Israel serviu como exemplo do que não devemos fazer no livro de Abacuque, para não alcançarmos de Deus ira e destruição. E o profeta Abacuque serve como exemplo de que mesmo que as coisas não saiam como nós planejamos, ainda assim o Senhor é o nosso Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação e até a próxima.